Também uma ideia sobre a imagem ou sombra do Altíssimo, né? Imagem barra sombra do Altíssimo, que essas duas ideias elas têm a mesma raiz, então portanto elas são estreitas, né, na herança hebraica, né? O termo tsel, ele se refere à sombra, e tselem, ele dá raiz, ele dá origem a tselem, que é imagem, né? Então as duas ideias elas estão muito estreitadas, elas são próximas, elas são parte de de um mesmo espírito, de uma mesma raiz, entendeu? Para quem ainda não conhece pouco sobre o assunto, ou para quem ainda não conseguiu enxergar isso, né, essa nossa dificuldade de buscar o hebraico original arcaico, né, que está chegando em doses homeopáticas para nós nos nossos dias, né, apenas pela misericórdia do Criador, eu imagino, né, porque não pode ter outra explicação, sendo que essa língua já foi esquecida lá na antiguidade e ela praticamente não ela não existe hoje, né? Se é que a gente pode dizer assim. Isso que é falado hoje, chamado de hebraico, ele é um hebraico que já bastante modificado em relação ao arcaico, né? Mas a gente sabe também que a herança do Criador não é baseado em escritas, mas baseado em sons. O próprio uso de escritos, né? Foi uma recomendação de anjos que caíram, segundo o livro de Enoque lá, então, portanto, a nossa confiança não pode se basear nunca em letra, né? É por isso que a falsa pena dos escribas trabalharam, né? Trabalhou segundo Jeremias, né? E é por isso que a letra mata, né? E é o espírito que vivifica. Essas coisas, né? Mas o interessante é que quando a gente essas migalhas que a gente está conseguindo coletar do idioma hebraico arcaico, que eu penso ser a língua de Abraão, a língua de Adão, a língua de Noé, né, que foi uma herança deixada pelo Criador, ela nos ensina sobre as coisas da verdade. Ela é um ensinamento dentro das próprias palavras e dentro da própria a, raiz, dentro da própria pronúncia, certo? Existem inúmeros exemplos disso que estão chegando aos poucos agora até os nossos ouvidos, sabe? Então, eu penso que as pessoas deveriam dar atenção a isso, tá? Porque o idioma hebraico, como essa aqui é mais um exemplo, né? Ele nos ajuda muito a entender como um testemunho fixo deixado pelo Altíssimo, porque assim como as estrelas do céu, né? Assim como as árvores da criação, os animais, enfim, né? Então aqui a gente tem essa ideia de imagem e sombra muito próximas uma da outra, como que uma derivada da outra, tá? Através desses termos. E aí a gente lembra da questão de que a gente descansaria à sombra do onipotente, certo? Daquele que pode todas as coisas, como está nos Salmos, né? E essa sombra do Criador que nos trouxe descanso é exatamente o Messias. Por quê? Porque sombra e imagem têm a mesma ideia, tá? E a expressa imagem do Criador é o Messias, o seu filho, certo? A expressa imagem de Yahweh é o complemento de Yahushua. Isso é o que está lá com Paulo falando, certo? Quando se falava em imagem, está se falando sombra, né? O Messias é uma sombra do Criador, porque é uma imagem dele. Ajuda também a gente a entender o Gênesis, né? Que a gente fomos criados como imagem e semelhança. Na verdade, a gente foi criado como uma sombra do Criador. Por que sombra? Porque ele é uma silhueta, mas não exatamente. Ele tem a forma, vamos dizer assim, mas ele não tem exatamente a mesma essência, né? Pelo menos não ainda. Como uma sombra, né? Uma sombra que uma árvore, por exemplo, projeta no chão, né? A sombra ela vai ter exatamente a mesma forma, a mesma silhueta, o mesmo formato, vamos dizer assim, né? Melhor dizendo, é o mesmo formato, mesma silhueta do objeto que a projeta, no caso a árvore, mas ela não tem a mesma essência da árvore, né? A sombra ela não tem folhas, certo? Ela não tem a clorofila, né? A fibra das folhas e a madeira a celulose ali do caule dela, né? E não tem os frutos também, certo?
Então ela é apenas essa que é o conceito de sombra ou imagem, tá? A questão da sombra do Criador trazer descanso para a gente, ou seja, o que é descanso? É o sábado. Ser o Messias também é confirmado quando ele nos ensinou que ele é o Senhor do sábado, né? O Senhor no bom sentido, tá? Ou seja, ele é o rei do sábado, ele é o Maor do sábado, é o governante do sábado, né? Quando ele disputava lá com os fariseus, para variar, né? Os fariseus igualmente 2000 anos se passaram e ainda continuam, tá? Os filhos deles ainda estão por aí, os filhos dos fariseus que dizem que a pessoa não pode fazer nada num dia de sábado, um dia de sábado romano, por exemplo, né? O Messias disse que o sábado foi feito por causa do homem, para que o homem descansasse, e não o contrário, certo? De modo que ele era o rei do sábado, né? Porque o sábado é o reino milenar dele, é um dia de 1000 anos, é um dia do Criador, que equivale a 1000 anos. E os 1000 anos serão o reino dele, que a gente, eu entendo assim, que a gente está prestes a entrar, certo? E se é um reino, ele precisa ter um rei. O rei é o Messias, é ele, a sombra do Criador, que nos trouxe esse descanso, esse sábado, tá? Esse Shabá. Não é isso? Eu penso que está tudo costurado aqui. E não é muito. Veja, eu não estou me apegando aqui à questão ortográfica de um idioma que nem sequer existe mais nos dias de hoje, formalmente, tá? Não é isso, porque se eu tivesse que me apegar a isso, eu estaria perdido, né? Quer dizer, eu poderia ser um arqueólogo que mesmo assim eu não teria certeza dessas coisas. Mas por que eu estou apostando nessa ideia? Por causa do entendimento, que na verdade é a única coisa que a gente pode se firmar, né? Que foi o que o Messias nos deixou. O Messias não deixou letras, né? Ele deixou o espírito. Né? Como essas coisas todas encaixam, então faz todo sentido, tá? Imagem e sombra serem tratadas como eu tenho entendido. Uma passagem também para contribuir com isso é o que está em Êxodo 31, do 1 ao 6, né? Quando foi selecionado ali entre o povo alguém cheio do espírito do Criador, capacitado por ele e encarregado para projetar e construir o templo. Tinha que ser alguém que conhecesse do riscado. Lembrando, o templo não, naquela altura era o tabernáculo, mas é a mesma ideia, né? Lembrando que essa construção aqui desse tabernáculo, que é uma casa de peles, o Mishkan, e depois o templo de pedra, são apenas figuras do que hoje a gente sabe que é o verdadeiro templo do Messias, que é o corpo dele, certo? Do qual ele é a cabeça, e o resto é a tenda. E foi escolhido ali um cidadão chamado Bezalel, que no nome original dele se chama Tselul, né? Tsel, sombra, certo? Ul, do Altíssimo. Ou seja, a imagem, a sombra do Altíssimo, que era da tribo de Judá, olha aí, era da tribo de Judá, né? Não poderia ser diferente, certo? Ele foi cheio do Espírito do Criador e encarregado para projetar e construir o tabernáculo, o templo, o corpo. Então, quando eu não vou nem falar dos construtores que rejeitaram a pedra angular, que a gente já comentou sobre isso, né? Eu entendo que isso já está no espírito de vocês. Mas quando a gente percebe casos como o de Davi, por exemplo, né? Aí é por isso que o Criador, por meio do profeta Natan, devolveu para ele desse jeito, né? Não, vai ser alguém de tua linhagem, não pode ser Salomão, porque o profeta falou que aquele descendente de Davi que construiria verdadeiramente o templo para ele, o Criador. O reino dele seria estabelecido para sempre. Salomão já morreu e faz muito tempo que está morto, né? O reino dele não só não durou para sempre, como ele apenas virou as costas. Aliás, foi durante a vida dele ainda que ele já começou a minar e destruir o reino de Israel, né? Porque o reino de Israel já começou a ser destruído e dividido com Salomão ainda em vida. E depois foi consumado, né? Lá com o ato do profeta Aías rasgando o manto, né? Em 12 partes, com a divisão entre quando Roboão finalmente assumiu e Jeroboão se rebelou contra ele, né? Mas então veja, não é Salomão, certo? O encarregado de construir o templo.
O verdadeiro templo foi do filho de Davi, o filho espiritual descendente de Davi, né? Que é o Messias. Então, veja, só alguém cheio do Espírito do Criador é que pode ser encarregado para projetar e construir o templo. E foi o que ele fez, né? E quem era a sombra dele lá atrás foi o que o Messias fez, certo? Quantos templos de pedra o Messias construiu? Nenhum, certo? Mas então se ele tinha essa missão, essa incumbência, essa ordenança, e ele entregou o Espírito no madeiro e subiu de novo aos céus, né? Se ele não, ele ficou então sem construir o templo, é isso? Então ele não cumpriu a missão, certo? Então ele falhou. É claro que não, né, gente? Ele mesmo disse que o templo é o corpo dele, são as pessoas, são os salvos, são a tenda. Isso é que ele veio já projetar e construir, e de fato construiu. Não é nenhum templo de pedra, certo? Mas o camarada que aqui em Êxodo 31, que foi levantado como sombra, esse aqui é uma sombra, é um arquétipo, é um protótipo do Messias, né? Que seria da tribo de Judá, seria cheio do Espírito do Criador e construiria o tabernáculo, o templo. Quem é esse aqui? Esse aqui foi chamado de Tselul, ou seja, a sombra do Altíssimo, certo? A sombra do Altíssimo. Com uma luva que encaixa perfeitamente com o nosso Salvador. E ainda, para reforçar ainda mais, ele tinha um ajudante, um auxiliar, né? O auxiliar dele, chamado de Aholiab, na verdade eles chamavam de Oholab, né? Ohol, tenda, Ab, pai, né? A força da casa. Ou seja, a tenda do pai, a morada do pai, a cabana dele, o tabernáculo dele, o resto do corpo do Messias, do qual ele é a cabeça, né? Esse é o auxiliar da imagem da sombra do Altíssimo que construíram o templo, né? Ou seja, quem construiria o templo, o tabernáculo do Criador, era a própria sombra e imagem dele, vindo de Al-Hudá, de Judá, cheio do Espírito do Pai, tá? E ainda contaria com ajudantes, né? Porque a construção do tabernáculo, do qual ele mesmo é constituído, né? A gente sabe que tem a divisão entre cabeça e o resto do corpo, certo? E o resto do corpo está aqui como ajudante também, claro, porque não poderia ser diferente, ele tem que fazer parte do próprio tabernáculo, né? Então, Oholab fazia parte do próprio tabernáculo. Esse cidadão aqui, ele era da tribo de Dan. A ideia da tribo de Dan relacionada ao tempo do fim, eu também gostaria de trazer outras contribuições aqui, tá? Assim que amadurarem mais um pouco. Né? Então veja que a ideia de Êxodo 31 é uma sombra perfeita, porque a antiga aliança é sombra das coisas futuras, tá? E o idioma hebraico, ele é uma aula explícita de todas as profecias. As próprias palavras são profecias e ensinamentos, tá? Deixados como uma herança que não deveria ser tocada, né? Mas infelizmente ela não só foi tocada, como ela foi extinta praticamente, e hoje chega com muita dificuldade aí ao nosso conhecimento, né? E quando chega é porque é por causa da misericórdia de quem quer nos salvar mesmo, tá?